E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que é literalmente a base da farmácia, a toxicologia. Sabe aquela linha bem fininha que separa o que é um remédio do que é um veneno? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso hoje, desde os venenos lá da antiguidade até o que a gente lida na farmácia moderna. E para já começar com o pé direito, nada melhor que essa frase do Paracelso, né, o cara que é basicamente o pai da toxicologia. A dose faz o veneno. É isso. Essa ideia que parece tão simples é a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente. Não é o que é a substância, e sim o quanto dela. Guardem bem isso porque tudo que a gente vai ver aqui hoje gira em torno desse conceito. Olha só o nosso roteiro de hoje, então. Primeiro, uma voltinha rápida pela história, para entender de onde tudo veio. Depois, a gente aterriza no nosso mundo para ver onde a toxicologia aparece. Aí, vamos aprender o dicionário básico da área. E, para fechar, a parte clínica, que é super importante para a nossa prática profissional. Então bora lá. Primeira parada, uma dose de história para a gente aquecer os motores. Pensa só, a preocupação com venenos não é de hoje, né? Lá em 1500 a.C., os egípcios, no famoso papiro de Ebers, já listavam substâncias perigosas. Aí vem Hipócrates, o pai da medicina, já se preocupando com superdosagem. Mas a grande virada de chave, o que mudou o jogo, foi com Paracélcio, lá no século XVI, com a tal ideia da dose. E para fechar essa linha do tempo, no século XIX, chegou Orfila, que é o pai da toxicologia moderna, usando química para investigar mortes. Foi ele que começou a botar ciência de verdade na coisa toda. Mas o boom mesmo, a grande explosão da toxicologia, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A indústria química disparou e, de repente, o mundo foi inundado por substâncias novas. E aí veio a pergunta de US$ 1 milhão. Isso é seguro? Essa necessidade urgente de testar tudo, de remédios a produtos de limpeza, forçou a criação de regras, de agências reguladoras e transformou a toxicologia nessa ciência super robusta que a gente conhece hoje. Beleza, história vista. Agora vamos trazer a conversa para perto da gente. Como é a toxicologia no nosso mundo? Onde é que a gente esbarra com ela no dia a dia? A primeira coisa é sacar que toxicologia não é uma coisa só. Ela tem várias gavetinhas, sabe? Tem a que cuida da segurança no trabalho, a que olha para o meio ambiente, a que garante que nossa comida tá limpa e, claro, tem a parte social, a forense, a clínica, cada uma com um foco bem específico. E é aqui que a gente se enxerga como futuro farmacêutico. Na ocupacional, é a gente se protegendo de solventes no laboratório de manipulação. Na ambiental, é entender o impacto do mercúrio no rio que abastece a cidade. Na alimentar, é saber se tem resíduo de agrotóxico a mais na comida. E a clínica, então? Esse é o nosso pão de cada dia. Atender um paciente com superdosagem de paracetamol no pronto-socorro, isso é toxicologia clínica na veia. E acontece, gente, acontece muito. Ok, para a gente avançar, a gente precisa falar a mesma língua. Vamos ver uns conceitos básicos, o beabá da toxicologia, para ninguém ficar perdido. Primeira palavra do nosso dicionário, xenobiótico. Xeno, lá do grego, quer dizer estranho. Então é qualquer substância química que é estranha para o nosso corpo. Pode ser um pesticida que não deveria estar lá de jeito nenhum, ou, e aqui está o pulo do gato, pode ser algo que a gente até tem no corpo, tipo metal, mas numa quantidade muito, muito maior que o normal. É a dose, lembra? A dose que faz o veneno. Agora, um ponto que confunde muita gente: perigo e risco. Atenção, não é a mesma coisa. Pensa assim: perigo é uma característica da substância. Estricnina é perigosa. Ponto. Isso não muda. Agora, o risco é a chance de aquilo te fazer mal. Se a estricnina está guardadinha num frasco bem fechado, lá no armário, qual o risco? Zero. O risco só existe quando tem exposição. Sem exposição, não tem risco. Simples assim. A mesma lógica vale para toxicidade e intoxicação. Toxicidade é o poder de fogo da substância, a capacidade que ela tem de fazer estrago. É uma propriedade dela. Já a intoxicação é o estrago acontecendo de fato. É o corpo reagindo com sinais, com sintomas, é o processo todo rolando. Uma coisa é o potencial, a outra é a ação. E esse processo, a intoxicação, segue um caminho bem definido. Primeiro, claro, tem a exposição, o contato inicial. Depois, entra em cena a toxicocinética. Pensa assim, cinética é movimento, é o que o nosso corpo faz com a substância. Como ele absorve, distribui, tenta quebrar e jogar fora. Em seguida, vem o contrário, a toxicodinâmica. Agora é o que a substância faz com o nosso corpo. Qual o mecanismo de ação, onde ela se liga, o que ela bagunça. E o resultado de tudo isso? A fase clínica, que é quando os sinais e sintomas aparecem.
Beleza, agora que a gente já tem a teoria, vamos para a prática. Imagina a cena. Pronto-socorro. Chega um paciente confuso, passando muito mal. Como a gente começa a desvendar o que pode ser uma intoxicação? A chave para isso está num conceito genial chamado síndrome tóxica, ou simplesmente toxidrome. Pensa nela como se fosse uma assinatura do agente tóxico. É um conjunto de sinais e sintomas que, quando aparecem juntos, quase que gritam para a gente qual é a classe da substância que está causando problema. É uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima. Olha só uns exemplos clássicos. Síndrome colinérgica, típica de intoxicação por agrotóxicos como o chumbinho. O que a gente vê? Muita saliva, lacrimejamento, a pupila bem fechadinha, o que a gente chama de miose. Já na síndrome narcótica por opioides, tipo morfina, o que chama atenção, a pessoa quase não respira, tá em coma e olha lá, a miose de novo. E na hipnótico sedativa por álcool ou calmantes, a pessoa fica sonolenta, falando mole. Percebe os padrões? É isso que a gente tem que buscar. Identificar esses conjuntos de sinais pode salvar uma vida. E aí, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, tá, e nós, farmacêuticos, onde a gente entra nessa história? Bom, a gente não só entra, como tem um papel absolutamente central. A gente pode pensar no farmacêutico como um guardião do conhecimento toxicológico. A gente está na linha de frente da prevenção, orientando o uso correto de medicamentos. A gente ajuda no diagnóstico reconhecendo uma toxidrome. A gente é a principal fonte de informação sobre antídotos, qual usar, como usar, e depois ainda acompanha o paciente para garantir a recuperação. É uma responsabilidade gigantesca. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O mundo não para, né? Novas drogas sintéticas aparecem, novos desafios ambientais surgem o tempo todo. A toxicologia não é uma ciência parada no tempo. Ela precisa evoluir para responder a tudo isso. E quem vocês acham que vai escrever o próximo capítulo dessa história? Somos nós, os farmacêuticos do futuro. O desafio está lançado.